Torcedor vascaíno, tem coisa boa para trazer a vocês aqui neste sábado sobre Emanuel Martínez, pois as condições de negócio impostas pelo América Mineiro para a transferência do jogador são muito favoráveis ao Vasco da Gama. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês neste Fala Gigante, trazer as novidades, sobre a situação envolvendo a possível chegada do volante argentino que encantou a comissão técnica de Ramon e Emiliano, e também falar sobre algumas outras informações, como, por exemplo, o Vasco sendo novamente pioneiro no Brasil, conseguindo completar um núcleo de psicoterapia integrada no DESP, que é o Departamento de Saúde e Performance do Vasco. Um baita feito aí para o departamento de futebol. Além disso, falar também sobre o volante Kaique, trazer algumas informações importantes e muitas outras novidades. Porém, é claro, Vascão, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se abaixo do vídeo. Você está pelo celular, tire do modo tela cheia, coloque aí no modo tela pequena, desce o dedo e aí você vai ver a palavrinha inscreva-se e o sinalzinho do YouTube ao lado. Clique nessa palavrinha. Se você está pelo notebook, não é com o dedo, é com o mouse. Vai lá, clica na palavrinha inscreva-se e se torne um inscrito do nosso canal. Ajuda demais o nosso crescimento. Estamos aí na reta final para chegar aos 127 mil inscritos. Contamos muito com você. Além disso, é claro, não esqueça, curta o vídeo, ative o seu sininho de notificação e também compartilhe o canal Gigante para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. Show! Vamos embora então, Vascão, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante, apenas o segundo vídeo deste sábado, falando sobre uma informação importante aqui com vocês, se tratando do que ocorreu no departamento de futebol. Hoje, sábado, o Vasco volta todas as suas expectativas para a partida que estará acontecendo já em São Januário, às 5 horas da tarde. O jogo será fechado para a imprensa, fechado para público, sem nenhum tipo de transmissão, inclusive a pedido e mando do técnico argentino Ramon Dias. O Vasco nem sequer vai entrar com uniforme de jogo, vai entrar com um uniforme de treino, é realmente um jogo amistoso de preparação para o Campeonato Brasileiro. Porém, mesmo diante de todos os olhares, do Vasco, como o departamento de futebol estarem para esse jogo, hoje o Vasco anunciou um grande feito no próprio departamento de futebol, que foi a chegada de 2 profissionais. E com a chegada desses 2 profissionais, o Vasco completou um núcleo de psicoterapia integrada, que vai atender aí e acompanhar os atletas do sub-6 até o profissional. No caso, esse núcleo de psicoterapia integrada é o primeiro do futebol brasileiro. Ele é um núcleo que faz parte do DESP, que é o Departamento de Saúde e Performance, Departamento de Futebol do Vasco da Gama. É um núcleo aí, no caso, inspirado em experiências internacionais que o Vasco teve ao redor do mundo e que olham para o atleta de fato de uma forma mais integral. Esse núcleo vai abordar de forma psicoterápicas e comportamentais todos os atletas do Vasco, do sub-6 ao profissional. É muito legal essa atitude do Vasco. A cada dia que passa, a gente vê relatos de atletas que se sentiram mal emocionalmente, que quase desistiram das suas carreiras, entraram em depressão. A gente tem hoje, por exemplo, um presidente que é um grande exemplo disso, que é o Pedrinho. O Pedrinho foi um jogador que, após o término da sua carreira, revelou em diversas entrevistas que sofria de uma depressão grande. E essa depressão fez com que muitas vezes, ele tivesse até o desejo de fazer algo ruim, de fato, ir para os finalmente e sair daqui desse plano da Terra. Então, realmente é algo muito complicado, algo muito difícil que o jogador profissional vive. A gente, como torcida, a gente, é claro, critica, cobra, e muitas das vezes as críticas dos torcedores, e deve sim acontecer, mas gera nos atletas algo muito ruim. Richarlison também deu um depoimento logo após a Copa do Mundo, que pelo fato de ter perdido a Copa e não estar fazendo gols no Tottenham, que é o clube no qual ele veste a camisa, ele ficou muito mal. Também entrou em uma depressão. Então
Então hoje o trabalho de um psicólogo, de um psicoterapeuta, no dia a dia de um clube de futebol é muito mais do que importante, é essencial. Hoje é praticamente obrigação de um clube de futebol ter um departamento de futebol, assim, visando pelo lado emocional, de psicologia, de psiquiatria mesmo, forte. O Vasco no ano passado teve um excelente trabalho, por exemplo, de realmente psicologia para conseguir a permanência na primeira divisão. No caso, dia a dia, os atletas iam lá no psicólogo se tratar, o psicólogo passar, né, realmente aumentar o emocional dos jogadores, tentar colocar o emocional dos jogadores para cima, com a expectativa de permanência. Então o trabalho extracampo é muito importante e hoje foi confirmado pelo Vasco da Gama, né, a chegada do Hélio Fadel e também do Renato Santoro, esses dois profissionais. No caso, o Renato é um ex-atleta de futebol, ele estava atuando como psicólogo no Santos, no Clube Paulista, que acabou caindo da Série B do Campeonato Brasileiro, de acordo com informações aí dadas pelo próprio Vasco da Gama. Ele é graduado pela UFSP, no caso a Universidade Federal de São Paulo, também possui formação em terapia comportamental cognitiva na USP, uma universidade também paulista, tem o curso avançado de psicologia clínica e do esporte e saúde mental e também tem curso de psicologia do esporte e preparação mental e psicologia do futebol, teoria e prática. Então é um profissional muito gabaritado, o Renato. E também o Hélio, é médico psiquiatra, trabalha para o Comitê Olímpico do Brasil, né? Então é um baita de um profissional muito renomado no mercado do esporte, é um especialista em psiquiatria clínica. Realmente um baita de um nome, os dois chegando aí ao Vasco da Gama para completar uma equipe que hoje é comandada pelo Dr. Gustavo Caldeira, que é o médico do Vasco da Gama e conta ao todo com 77 profissionais. Então, o Vascão aí, né, se reforçando fora das quatro linhas. Eu sei que você, como torcedor vascaíno, você quer saber de reforço, quer saber de contratações, mas foi muito importante para o Vasco da Gama trazer mais esses dois profissionais aí para complementar o departamento de futebol do nosso clube. Show, Vascão! Vamos embora então continuar aqui o vídeo. Vamos falar sobre reforço. Agora sim, vamos entrar nesse assunto de mercado, que o Vasco segue mais ativo do que nunca à procura de nomes para reforçar o seu elenco nessa temporada de 2024. O Vasco tem aí 3 nomes na mesa visando chegar nessa janela, né? O Marlon Freitas, o Kaique e o volante Emanuel Martínez. Até o momento, realmente, o Marlon já foi feita uma proposta, 10 milhões de reais, com 2 milhões de reais pagos por um empréstimo, até melhor dizendo o inverso, né? O Vasco pagaria 2 milhões de reais por um empréstimo do Marlon até o final do ano, e caso o Marlon disputasse 5 partidas com a camisa do Vasco, o Vasco teria que ser obrigado a comprar o passe do jogador por 10 milhões de reais. Como vocês estão vendo, é um perfil de negócio que o Vasco gosta de fazer. O Vasco já havia feito isso com o Paulo Verratti. O Verratti veio por empréstimo do Vasco e caso ele disputasse algumas partidas pelo Cruz Maltino, o Vasco teria que ser obrigado a comprar o passe dele. Isso aconteceu agora com o Cleiton também. O Cleiton é um jogador que não veio por empréstimo, né? Mas foi um atleta que o Vasco pagou uma quantia pequena. E tem metas ali contratuais que farão com que o Vasco pague um valor maior à frente, né? Pelo jogador. Então, o Vasco tem esse perfil no mercado de algumas contratações, o Vasco faz por empréstimo, coloca ali um passe em definitivo e no final do ano tem que pagar todo o percentual do jogador em uma compra, assim, em definitivo mesmo, pelo atleta. O próprio Cleiton, só para confirmar, né, aqui, para fazer essa errata, realmente veio por empréstimo também. Foi um jogador que o Vasco pegou emprestado até o final do ano, com metas contratuais pífias, assim, que o Cleiton com certeza estará batendo, e o Vasco no final do contrato vai comprar o passe dele. Então o Vasco tem essa característica de mercado, usou essa característica agora para fazer essa proposta por Marlon e poderá estar também fazendo essa característica de mercado para contratar o Emanuel Martínez. Porque o que vai acontecer, torcedor, hoje o Vasco enfrenta a equipe do América Mineiro, tem essa expectativa grande internamente para que o Vasco possa andar em alguns negócios, como por exemplo, né, o próprio negócio pelo Emanuel Martínez, e até analisar a situação do meio-campo argentino Matias Martim Benítez, jogador que cai nas graças do torcedor vascaíno, um atleta em que o torcedor Cruz Maltino tem um carinho assim gigantesco por tudo que ele fez naquela temporada de 2020, bons jogos, bonitos gols, né? O jogo que foi muito marcado inclusive do Benítez foi aquele gol de bicicleta lá no Mineirão contra o Atlético Mineiro. Então é um carinho muito grande pelo torcedor vascaíno sobre Benítez. Mas, de fato, o grande foco do Vasco da Gama no América é o Emanuel Martínez. E havia uma expectativa grande para que hoje o Vasco viesse a finalizar a contratação desse jogador. O América Mineiro vai enfrentar o Vasco em São Januário. O CEO, né, do Vasco da Gama estará presente nessa partida. E havia uma expectativa que houvesse uma conversa entre o CEO do Vasco e o CEO
do Clube Mineiro. Mas as informações que a gente teve é que o CEO da SAF do América Mineiro, no caso o presidente Marcos Salum, não estará presente hoje no estádio de São Januário. Ele não veio ao Rio de Janeiro, o América chegou ao Rio na madrugada de hoje e o presidente permaneceu em Minas Gerais. Com isso, né, não terá a possibilidade do Vasco negociar diretamente com o CEO do clube de Minas Gerais. Porém, é claro, vive-se a expectativa para que o Vasco converse com alguns membros do departamento de futebol do clube para tentar entender a situação de Emmanuel Martínez e até prosseguir com as tratativas. Inclusive, é realmente um desejo, volto a repetir, né, da comissão técnica de Ramon contratar o volante argentino. É um atleta que está aí na lista de reforços do técnico argentino também, compatriota de Emmanuel Martínez, para a chegada nesta janela de transferências. E o que temos a trazer aqui a vocês? Porque a gente, antes de entrar nesse assunto, né, trouxe a informação de que o Vasco poderia estar utilizando desses moldes de negócio, empréstimo com obrigação de compra para contratar o volante argentino. Pois é exatamente isso que o América Mineiro quer. O Vasco chegou a sinalizar na semana passada, né, a possibilidade de fazer um empréstimo pelo jogador com opção de compra no final do contrato. Mas o América não quer isso. O América não quer um empréstimo com opção de compra, e muito menos uma venda. O América quer um empréstimo com obrigação de compra. E quem revelou isso foi um dirigente, inclusive, do América Mineiro. Em uma entrevista a um canal do próprio América Mineiro, né, uma rede aí de canais do Clube de Minas Gerais, o Euler Araújo, que é o membro do Conselho de Administração do Clube Mineiro, revelou que hoje o América Mineiro tem um objetivo no mercado, que é negociar Emmanuel Martínez. Não por um desejo do Clube Mineiro. Se dependesse do América, Emmanuel Martínez ficaria na colina histórica, mas um desejo do próprio jogador. E o Euler Araújo revelou que hoje a regra é clara. O América quer um empréstimo com obrigação de compra no final do contrato. É tudo que o Vasco gosta dentro do mercado, é tudo que o Vasco quer para negociar um jogador. É isso, um empréstimo com obrigação de compra. Empurrando com a barriga, né, o investimento feito. Até porque hoje o Vasco não é um clube que tem dinheiro em caixa, é um clube que tem um orçamento liberado curto para realizar nessa janela, mas que daqui a alguns meses vai ter em caixa 270 milhões do maior aporte da 777. Então, fazendo o empréstimo agora, com obrigação de compra lá no final do ano, o aporte já estará na mesa e o Vasco poderá ter grana para bancar a contratação de Emmanuel Martínez. Mas dê uma olhada aí nas palavras de Euler Araújo, falando sobre a negociação envolvendo o volante argentino. Sobre o assunto que é mais falado na torcida americana hoje. Hoje saiu novamente uma especulação. Essa novela está chegando ao fim? Espero que sim. Espero que sim. Né? Ou que o Martinez definitivamente coloque a cabeça dentro da América, ou que a gente coloque ele à disposição. Quando eu falo à disposição é o seguinte, ele não pode ser vendido agora nesse momento, porque a regra é bem clara. Ele só pode ser emprestado. Sim. Então o América tem que fazer um empréstimo, mas o América quer fazer um empréstimo já com uma posição de compra definitiva. Sim. Tá? E a cabeça dele, desde que foi o início desse campeonato, está em sair do América. O Salum já deu uma entrevista a respeito disso. Né? E as coisas estão caminhando para o dia 19 de abril. Se até o 19 de abril não chegar uma proposta que o América entenda que seja justa, o América não vai fazer esse negócio. Né? E as ofertas que chegaram, principalmente a do Cruzeiro, não atendiam ao que a gente investiu nele. Então, é simples assim. Então, ou ele sai, e aí vai chegar uma proposta, e essa proposta vai ser de acordo com o que o América propõe. Ninguém vai botar preço em jogador da América. Ninguém vai botar preço em jogador da América. Quem põe preço em jogador da América é o América, daquilo que a gente acha que é justo e correto. E se até dia 19 não chegar nenhuma proposta, a cabeça dele tem que estar dentro da América. Ele é jogador, ele tem contrato, tem que cumprir o contrato. É um grande jogador, indiscutivelmente é um grande jogador. E é essa a situação dele hoje. Né? Então está treinando bem, sem problema nenhum. A gente conversa diariamente, né? Mas a gente sabe da vontade dele de sair para um time e disputar a Série A. Né? Isso ele já colocou isso. É um direito que ele tem? Mas ele tem um contrato com a América e tem que cumprir e tem um dever. Então essa hoje é a situação fria dele em relação. Por que a gente não vai mais comentar? É tanta especulação, e essa especulação vem de todos os lados. De todos os lados. Vem de empresário, vem de agente, vem de jornalista. Ou seja, a América não vai ficar, porque tá chato. Já todo dia aparece uma pergunta, e agora? E agora? Fulano fez proposta, Beltrano fez proposta. Porque sondagens existem. Existe sempre sondagem sobre jogador, e qualquer jogador.
mas a sondagem já vira negociação, já vira proposta. A cabeça do jogador começa a ficar mexida. O que a gente tem é muita transparência com o Martinez, né? Tudo que chega, que seja alguma coisa concreta, a gente conversa, a gente fala para ele. Algumas chegam de forma oficial, como foi o caso do Cruzeiro, chegou de forma oficial, mas que não atende ao que a América acha que é o correto, e outras são simplesmente sondagens. A única proposta oficial que chegou foi do Cruzeiro. Até o momento foi do Cruzeiro. E o resto são sondagens e a gente aguarda qualquer hora chegar alguma proposta oficial de outro clube. Então, né, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, de fato revelado, né, que o próprio Emmanuel Martinez tem esse desejo de sair do Vasco não, perdão, do América, e é um desejo hoje do próprio América, um empréstimo com obrigação de compra. O empréstimo, porém, que no final do ano ele sai em definitivo. Ele até revela que o Cruzeiro chegou a formalizar algo pelo jogador, mas que de acordo com o pensamento, a postura do América Mineiro, foi uma oferta pífia feita pelo clube de Minas Gerais. As informações seriam de que o Cruzeiro colocou na mesa do América 2 milhões de euros. Porém, pelo que o próprio membro do Conselho de Administração do América falou, acredito que esse valor não é verídico, né? Porque ele até cita, né, o valor que o América Mineiro pagou pelo atleta, e o América nem pagou um valor alto pelo Emmanuel Martinez. O América pagou pelo Emmanuel Martinez 6 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do jogador. Então, sinceramente, assim, acredito que o Cruzeiro deve ter colocado à mesa do América realmente um valor muito pífio, né, pela compra dos direitos econômicos do jogador, que logo de imediato foi rejeitado pelo clube de Minas Gerais. Além, é claro, né, do Cruzeiro, no início do ano, São Paulo também chegou a sondar o Emmanuel Martinez. Agora o Vasco está de olho aí na contratação do jogador. Além do Vasco, temos também o Bahia, que entrou no negócio hoje, e o Fortaleza, que vem disputando com o Vasco já durante toda essa semana. Então, alguns clubes aí de fato estão interessados na contratação do volante argentino. Show, Vascão! E só para trazer aqui, né, informação de que a proposta do Cruzeiro foi de 2 milhões de dólares, foi uma informação dada pelo GE. Foram 3 propostas na mesa do América. A primeira, no caso, no valor de 1 milhão de dólares, a segunda foi no valor de 2 milhões de dólares, e a segunda, no valor de 1,5 milhão de dólares, e a terceira no valor de 2 milhões de dólares. Todas elas negadas pelo clube mineiro. Então, ficar de olho aí, né, no que está acontecendo, mas o Vasco vai ter que ter um trabalhinho de fato para conseguir a compra dos direitos econômicos do Emmanuel Martinez, mas volto a repetir, é um molde de negócio que o América Mineiro quer, que o Vasco gosta de negociar. O Vasco gosta desse negócio com empréstimo, com obrigação de compra no final do contrato, pois empurra aí com a barriga, né, o pagamento final do negócio. E só para fechar o vídeo, falar para você aí, ó, torcedor do Vasco, ficar de olho, porque hoje tem nome aí em que o Vasco formalizou a oferta no mercado, entrando em campo. Hoje teremos a final do Campeonato Gaúcho. Grêmio e Juventude se enfrentam agora. Inclusive, no momento que você deve estar assistindo esse vídeo, o Kaique deve estar em campo. 4h30 estará acontecendo esse jogo, na casa do Grêmio, na arena do Grêmio. Segundo jogo das finais do Campeonato Gaúcho. Primeiro jogo aconteceu no estádio Alfredo Jaconi, 0x0, com o Kaique jogando e se destacando. E hoje teremos aí a segunda partida no estádio, na arena, né, perdão, do Grêmio. Então, ficar de olho aí no volante Kaique, atleta que o Vasco formalizou uma proposta no valor de 2 milhões de reais e que o jogador já até sinalizou positivamente com o desejo de vestir a camisa Cruz Maltina. Resta agora, né, apenas aí o clube de Minas Gerais, o clube gaúcho, né, responder de forma positiva e aceitar a proposta do Cruz Maltina. Show? A gente fica por aqui, esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo deste sabadão. Voltaremos, é claro, na parte da noite com mais conteúdo, mais um vídeo e contando muito aí com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.